O GTA é um grande palco geográfico, um grande game e a gente pode aprender muita coisa com ele. E você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e a gente vai conversar hoje sobre sistemas de transporte, ok? Enfim, galera, quando a gente se desloca no espaço geográfico, a gente utiliza veículos, a gente usa estradas, a gente usa toda uma infraestrutura que tem que ser colocada. Vão existir vários tipos de transportes. Quando eu pensar na forma de me deslocar, né? Carro, ônibus, avião, bicicleta, moto, trem, enfim. Pois bem, galera, vão existir cinco grandes sistemas de transporte. O primeiro já está aqui com vocês, é o sistema rodoviário, que junto com o ferroviário vão englobar os transportes terrestres. Pois bem, o rodoviário, como o próprio nome já diz, ele é um sistema que utiliza rodovias. A gente está numa grande rodovia aqui de Los Santos. As rodovias são utilizadas tanto para o transporte de pessoas, quanto o transporte de mercadorias, o transporte de alimentos, os transportes de matérias-primas. Quando a gente quer viajar de automóvel ou de ônibus, se usa transporte rodoviário. Para que o transporte rodoviário possa funcionar, tem que ter uma boa infraestrutura, estradas bem conservadas, boa sinalização e o que pesa muito. As rodovias às vezes podem apresentar esse tipo de situação, por exemplo, atropelamento de animais é uma das coisas bem sérias que se tem no mundo, né? Quando tu tem rodovia cortando locais com natureza, com presença da fauna, tu passa por essa situação. E quando não é a questão da natureza selvagem, são os animais domésticos, cachorro, gato, enfim. O transporte rodoviário, ele vai ter rodovias simples, faixa dupla, tripla, quatro faixas, enfim. Para ter uma boa harmonia, tem que ter regras, leis, para que as pessoas corram o menor risco possível. O transporte rodoviário, por exemplo, no Brasil, causa tá, mais de 60 mil mortes ao transporte em si, né? Principalmente o ser humano, ao não respeitar principalmente as regras de trânsito. O transporte rodoviário ele é de extrema importância para o Brasil. Eu já falo para vocês por quê. Eu vou parar o carro aqui e eu vou apresentar um outro tipo de transporte. Como vocês podem ver ali, as tubulações. Isso é o transporte dutoviário, usado para transportar gases, óleos, petróleo, minério, enfim, esse é o transporte dutoviário. Tem que ter uma infraestrutura, por exemplo, o Brasil utiliza muito gás que vem da Bolívia, e ele vem por tubulações. Esse é o transporte dutoviário, ok? Que você consegue observar aqui no GTA. A flor, planta, escondeu um pouco. Pois bem, uma coisa importante sobre o transporte rodoviário, eu estou no acostamento e eu preciso adentrar novamente na rodovia. Eu tenho que esperar basicamente o quê? Basicamente a parte que eu consiga ter uma oportunidade para não provocar um acidente. E parece que eles não estão me dando espaço, ok? Depois esse caminhão dá para ir. Então vamos lá. Então quando você tem essa faixa dupla aqui, você tem que saber que, né, a faixa da esquerda, olha que o caminhão está soltando ali. A faixa da esquerda é para ultrapassagem e o caminhão tem que ficar na direita. Falando sobre caminhão, é um dos principais meios de transporte de alimentos e mercadorias no Brasil. O caminhão é a pedra filosofal, vamos dizer assim, da economia brasileira, porque a gente consome muito. E as mercadorias que a gente encontra no mercado, que a gente encontra nas lojas, elas não chegam em passe de mágica lá. Elas são transportadas principalmente por caminhões. Então, assim, tem que ter uma boa infraestrutura. Rodoviárias, postos de gasolina, lanchonetes, hotéis, enfim.
Uma coisa importante, as rodovias elas interligam cidades. Então a gente está chegando aqui muito próximo à parte mais urbanizada de Los Santos. E a gente vê que o aumento do movimento é bastante grande, porque a gente vê muitos carros, a gente vê muitos caminhões chegando. E vocês conseguem ver quantas estradas estão nessa parte do jogo. Na vida real, se a gente pegar a rua, a estrada errada, a gente se perde. Por quê? Porque uma simples estrada pode nos levar a um local bem longínquo do nosso destino e a gente vai ter que voltar e perde aí uns tempos, né? Enfim, então, o transporte rodoviário é basicamente isso, pessoal. Ele é o transporte mais utilizado pelos brasileiros, é muito utilizado no mundo. Ele não é muito indicado para transporte de mercadorias em grande distância, se indica mais o ferroviário e se há presença de rios ou hidroviário. Bom, o que eu estou fazendo aqui para vocês? Se não respeitar as leis, então tem acidente. Eu não estou respeitando o semáforo vermelho, está fechado para mim. Então, quando a gente observa aqui, a gente já está dentro da cidade propriamente dita. Então tem que ter regras. Ali o carinha não respeitou, mas vamos lá. Bom, é uma segunda-feira, o dia está entardecendo aqui e a gente vai até o aeroporto falar um pouco sobre o transporte aéreo. Quando a gente pensar no transporte aéreo, a gente tem que pensar no que? É o transporte feito por aviões, helicópteros, dirigíveis. É um transporte bastante caro, realizado principalmente para grandes distâncias. Quero viajar de um país para o outro, ou eu uso o oceano, se esse país não estiver no mesmo continente, vou fazer fronteira com o meu país mesmo. Se fizesse, às vezes não tem como acessá-lo por via terrestre. Ou tu viaja dentro do próprio país, principalmente em países com grande extensão continental, tá? Enfim, como o Brasil, Estados Unidos, Rússia. Porque se tu for usar muito transporte rodoviário, tu vai gastar horas e horas no trânsito. É um gasto que às vezes não compensa quando tu for fazer o cálculo do tempo de viagem. Bom, vocês viram ali um avião? O avião ele é usado basicamente, tá, para o transporte de passageiros. Lá mais um. Transporta outras coisas? Transporta. O que basicamente? Alimentos, remédios. Dá para transportar muita coisa. É avião de carga, então tem que ter uma infraestrutura bem preparada. E é um transporte muito caro. Então se usa mais para essas distâncias continentais o transporte marítimo, principalmente quando você está indo para outro continente, certo? Bom, ainda falta falarmos do transporte marítimo e do transporte ferroviário. Eu vou colocar aqui para vocês um ponto onde aparece isso. Tá? Aparece bem nítido para nós aqui quando a gente vem para o mapa, nessa região aqui. A gente vai para essa região aqui, que eu tenho que fazer uma missão ali. E ali vai estar para nós, basicamente, o exemplo de transporte marítimo e o exemplo de transporte ferroviário. Vamos lá, cuidar para não causar nenhuma confusão, que é o objetivo da aula é apresentar os tipos de transporte, não é correr da polícia aqui. Enfim, vamos lá. Notem que a gente já entra numa parte mais periférica, uma parte com menos infraestrutura, com uma população de um menor poder aquisitivo. A gente vê a infraestrutura das casas, a gente vê a estrada mais precária, a gente vê mais lixo, enfim. Bom, aqui vocês podem perceber que há uma integração do transporte, que é muito comum. Vocês têm aqui o transporte rodoviário e aqui os trilhos do trem. O trem não está vindo, então eu posso ir adiante. O que esse transporte ferroviário é basicamente? É um transporte feito basicamente por trens. Ele é muito utilizado em países como Rússia, Estados Unidos. Tá? É um transporte que economiza tempo, ele é mais bem sucedido no sentido de eficácia, é um transporte muito eficaz para transportar grandes mercadorias. Se você jogar Red Dead Redemption 2, vocês vão ver que o trem é o grande modo
transporte, o grande veículo de transporte. O trem ele é usado principalmente em grandes centros urbanos, onde tem o metrô, né? É usado, como eu já disse para vocês, para grandes áreas de transporte. O transporte basicamente de pessoas, mercadorias e o que mais você desejar transportar. Novamente aqui os dutos, isso ali você tem um exemplo de transporte dutoviário. E a gente agora está aqui no porto, olha a sujeirada do porto. O porto é basicamente o transporte marítimo. Tá? Então assim, quando você compra algo e vem da China, ele vem geralmente num container, num navio porta-container. O que é isso, né? É um navio com caixas que vai transportar mercadorias, desde um mini rádio, a soja, carros, armas, ok? Enfim, quando vocês pensarem no transporte marítimo, gente, nele exclusivamente, é por oceano. Mas tem também a questão dos rios e lagos. Quando o transporte é nos rios, coisa que deveria ser mais utilizada no Brasil, é o transporte hidroviário. Só que nos rios, tá? Nem todo rio pode ser utilizado para isso. Por quê? Porque basicamente os rios eles têm que ter um calado, ou seja, tem que ter uma profundidade ideal para o navio. Tá? Quanto maior for o navio, maior deve ser o canal em profundidade. Vamos sair um pouco aqui do automóvel e mostrar para vocês ali o navio, as caixas, que são os containers, porta-container, caixas que basicamente é um balé de encher caixas e esvaziar caixas. E se você comprar algo de outro país, saiba, vai vir nessa caixa. Demora um tempo, ok? Enfim, no Brasil deveria ser mais utilizado o transporte hidroviário. Para isso tem que ter uma infraestrutura melhor, tem que ter uma construção de portos, o calado do rio tem que dar conta das embarcações, nem todos os rios podem ser utilizados para o transporte, os rios que podem ser usados são aqueles profundos, de planície, com pouca correnteza, enfim, olha o que está acontecendo aqui. Ainda vai haver o transporte lacustre. O que é o transporte lacustre? É um transporte praticado basicamente nos lagos. No Brasil, ele é praticado principalmente na Laguna dos Patos. A área da Laguna dos Patos é muito utilizada aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a Laguna dos Patos, ela é uma laguna porque ela está no sentido de ter um canal que liga ela ao Oceano Atlântico. Tá? Tem um porto lá entre a laguna e o oceano, que a gente chama de Porto de Rio Grande. Enfim. Bom, pessoal, quando você estuda, então, para resumir, o tipo de transporte, quantos existem? Lembre, tem o rodoviário, que são rodovias, o dutoviário, que são tubulações, por exemplo, ali dá para ver uma tubulação. Vocês têm o ferroviário, que é por trens, vocês têm o aéreo, que é helicóptero e avião principalmente, e vocês vão ter ainda o marítimo, que envolve os oceanos. Esse marítimo a gente vai dividir em hidroviário, que são os rios, o transporte lacustre, que são os lagos, e o oceano em si a gente chama de aquaviário. Certo, galera? Se inscreve, obviamente, ainda, dá uma força no Geografia Topzera, e até a próxima aula.